Quarta-feira é dia de análise política aqui no Caderno Regional. O convidado de hoje é o cientista político Fernando Chagas. Chagas, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Caderno Regional. O governo, o país tem hoje 130 empresas estatais, que me parece um número um tanto quanto absurdo, né, Chagas? O ministro Paulo Guedes anunciou hoje que dessas 130, 17 devem ser privatizadas, provavelmente, quer que seja até o final do ano. Se depender do presidente, ele disse que queria que uma por semana, que a gente sabe que, óbvio, isso não vai ocorrer. É um primeiro passo de uma longa caminhada, essas 17 entre as 130? Antes de mais nada, boa noite aos telespectadores. É uma longa caminhada. Primeiro tem o aspecto jurídico. Vai precisar ter uma lei geral, que já existe, ou vai ter que ter uma lei específica? Isso vai ser definido pelo Supremo Tribunal Federal. Acredito, devido à situação econômica e financeira do país de uma forma geral, principalmente o poder público, o STF deve dar uma solução mais econômica e financeira. Não precisa de leis específicas, precisa apenas de uma lei geral, que aliás já existe, é dizer que esta lei é constitucional, e começar a privatizar. Só que começar a privatizar não é do dia para a noite. Não é tão simples quanto parece. Não. Né, Até um governo que foi chamado privatizante do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, teve dificuldades. E era um governo que tinha uma linha de privatização e um planejamento para a privatização. Este governo não tem. Ele fala em privatizar, mas não sabe muito bem como vai fazer isso. Então, isso cria também, além de um problema jurídico que eu já disse, cria um problema no negócio. Como que alguém vai adquirir uma estatal que pretensamente é rentável, porém eu não tenho definido como vai ser feita essa privatização. O governo já falou em privatização, fusão e extinção dessas 130 estatais. O governo vai ter força para fazer isso, Chagas? E uma outra pergunta que eu já emendo para você. O que acontece com os funcionários dessas empresas? No caso de extinção, os funcionários vão ser indenizados e, infelizmente, vão ser demitidos. Voltam para o mercado de trabalho. Voltam para o mercado de trabalho. A fusão vamos fazer a união de duas empresas e depois vender ou mantê-las. E, logicamente, alguns funcionários também serão... Vai ter enxugamento, com certeza, né? Enxugamento, até porque hoje o Estado não aguenta o peso dessas estatais, muito delas, a maioria, com certeza, a maioria é ineficiente e deficitária. E se fizer realmente a privatização, quando faz a privatização, vender a empresa para um particular, o particular também vai fazer A princípio os funcionários vão, mas obviamente depois há um enxugamento também. Enxugamento, a iniciativa privada tem uma maneira diferente de tratar, de pensar. Eu vejo necessária essa privatização, porém vejo muitas dificuldades jurídicas e também de negócio econômica para colocar. O prazo de 6 meses, como o Paulo Guedes, é muito otimista, né? E o importante é que esses recursos devem entrar para o caixa do governo federal, para o governo federal abater momentaneamente a dívida que nós temos. A nossa dívida hoje está em 80% do PIB, é um endividamento muito alto. Então tem que diminuir. Agora, não adianta só vender as estatais, que tem que vender, no meu modo de entender, colocar o dinheiro em caixa, mas também o governo não tem um trabalho de diminuir a sua dívida pública gradativamente. Isso já está sendo feito com a Previdência, né, com a reforma da Previdência. Então, se vende empresas estatais, em tese ineficientes e deficitárias, pega esse dinheiro, diminui o endividamento e o governo começa a gastar menos daqui para o futuro. Acho que a grande vantagem é que para de gastar. Né? Para de gastar. Fecha um pouco a torneira, pelo menos, né? Isso. Agora, eu dei uma olhada nessa lista de 17 empresas, tem lá empresas que a gente conhece, mas também tem empresas que a gente nunca nem ouviu falar e não sabia nem sequer que existia, não é, Chagas? Isso. E que existe, que tem funcionários e que geram despesas. Mas, entre essas 17, está uma que é muito conhecida, principalmente de nós que moramos aqui, a Codesp. A Codesp. Quais são as vantagens e desvantagens que essa privatização pode trazer para a nossa região? A Codesp, quando falou, vamos privatizar a Codesp, eu achei estranho. Mas como vai privatizar a Codesp? Se os arrendatários do porto são particulares, em tese... Já são privatizados de alguma maneira. Em tese e na prática, já estão privatizados. Aí eu fui verificar e entendi. A intenção deles, na realidade, é abrir o capital. A Codesp se tornar uma sociedade anônima com o capital para que o particular adquira na Bolsa de Valores. Lança... Isso. Primeiro, abre o capital, se torna uma SA.
coloca as suas ações ordinárias e preferenciais na Bolsa de Valores, da B3, antiga Bovespa, e também inscreve no Conselho de Valores Mobiliários. Abre o seu capital. É mais ou menos um modelo que tem em Roterdã. Em Roterdã, 60% pertence ao município, 60% das ações pertencem ao município, 40% ficam com os particulares. Só que aqui não seria com o município, eu gostaria que fosse com o município, fica com a União Federal. E o sistema de Roterdã funciona muito bem. Como que alguém vai comprar uma ação da Codesp? A Codesp ali, ela vai ter um valor de mercado em suas ações no momento que ela se tornar uma empresa rentável, porque ela vai administrar e cobrar os seus serviços automaticamente com mais eficiência e tendo uma rentabilidade maior, com os arrendatários todos ocupando o porto, ela vai ter uma lucratividade. A Codesp continua sendo administradora do porto, é isso? Continua administradora. E administrando esses terminais que já são privados, como você já falou. Agora, quem assume nesse caso, por exemplo? Vamos privatizar. Alguém compra a Codesp, é isso? Não, compra as ações. Compra as ações e o majoritário passa a ser quem? O majoritário, aí tem duas maneiras. O majoritário pode ser a própria União, o majoritário podem ser União, Estado e município, e o majoritário pode ser o particular. Eu acredito que vai usar o mesmo sistema de Roterdã. 60% ou 51% pertence ao Estado. Continua sendo majoritário. União, majoritário, e os demais vão e tem a prestação de serviço. Você cria uma diretoria executiva, no caso, por exemplo, que vai administrar. Conselho fiscal, isso mesmo. Como funcionam as empresas privadas? Né? Ela vai ser uma SA, uma empresa mais ou menos, só que com um objeto diferente. A Petrobras é uma SA. A Petrobras vende combustível e distribui combustível. Mas tem um conselho lá diretivo que administra a empresa. A Codesp, ela teria, sim, a venda de seu serviço e a administração do porto. Uma outra questão que se levanta em relação a isso é sobre o pagamento do IPTU. Como é que está a situação hoje de pagamento de IPTU e como ficaria no caso da privatização, Chagas? Nesse caso, os arrendatários do porto que, vamos dizer, alugam. Na realidade, o arrendatário, o que ele faz? Ele aluga uma área do porto para exploração econômica. Um particular, quando arrenda uma área do porto para exploração econômica, ele deve pagar o IPTU e ISS. Quanto ao IPTU, ele foi decidido definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal. O que os arrendatários alegavam? Nós temos a imunidade porque nós, na realidade, somos um locatário de uma área da União. E a União, o governo federal, ela é imune. O que é imune? O município não pode cobrar o IPTU de uma área federal. Só que essa área federal, na realidade, não foi considerada imune. Por quê? Porque ela é considerada domínio útil. Domínio útil que eu posso explorar economicamente. Se eu posso explorar economicamente, o Supremo Tribunal decidiu definitivamente que os arrendatários do porto particular têm que pagar o seu tributo. A Codesp não. Codesp é uma prestadora de serviço, portanto, ela pertence à União, presta serviço, ela não explora uma atividade econômica, ela está imune, sintetizando, ela está isenta por uma determinação constitucional de não pagar o IPTU. Mudando de assunto e para a gente encerrar, Chagas, hoje a hashtag #PrayForAmazonas está entre os assuntos mais comentados no Twitter em todo o mundo, inclusive chegou a ocupar o primeiro lugar, com centenas e milhares de publicações sobre o tema. O quanto essa questão ambiental e que tem chamado muita atenção, né? A Noruega diz que já não vai mandar mais dinheiro, a Alemanha diz que não vai mandar mais dinheiro e aí, por aí vai. De que forma isso impacta ainda mais negativamente na imagem do país e na questão justamente de investimentos? O problema todo, um presidente, rapidamente, ele precisa respeitar a Constituição, precisa respeitar as instituições e precisa respeitar a soberania dos outros países. Quando entra em confronto com a Constituição, com as instituições nacionais e contra a soberania dos outros países, isso cria naturalmente uma imagem negativa. E quando você mexe hoje no meio ambiente, o meio ambiente para a Europa, no passado, poderia ser algo que não tinha a menor importância. Hoje, para o mundo inteiro e para a Europa, até para o chinês, tem importância. No momento que o Brasil não respeita os acordos de meio ambiente, o Brasil vai perder com toda certeza. Já ameaçou sair do Acordo de Paris, né? Se sair do Acordo de Paris, pior. Mas hoje o que mais está afetando é o desmatamento
da Amazônia. Se grande ou pequeno, não faz mal. Se o europeu ele percebe que está havendo um desmatamento, o que ele vai fazer? Eu não vou comprar produtos brasileiros e pior, eu não vou comprar commodities, eu não vou comprar produtos agropecuária do Brasil. A agropecuária, o agronegócio do Brasil, se continuar nessa passada de você agredir o meio ambiente, nós vamos perder um mercado internacional muito grande. Hoje o europeu e de uma forma geral o mundo... Você desmata, aumenta o agronegócio com pastagens, Isso. Por exemplo, aumenta a produção, mas por outro lado vai perder, né, na exportação desse produto. Quem vai ganhar com isso? É o próprio europeu. E mais grave, se nós continuarmos nessa passada, nós vamos perder o acordo União Europeia com o Mercosul. Porque hoje não pode haver um acordo dessa natureza se não respeitarmos o meio ambiente. Isso vai dar assunto para outro programa, viu, Chagas? Isso. Porque com a eleição lá na Argentina também... Outro problema. Já estão dizendo que vão sair do Mercosul e por aí vai. Mas isso fica para outro dia. Obrigado, viu, Chagas? Tá, um abraço.